O que fazer quando erramos ou quando desviamos do caminho? Bom dia, pessoas queridas, bem-vindos a mais uma aula das nossas Manhãs Produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo. Hoje vem uma palavra muito interessante que eu ouvi de Ana Clara Rocha, do Exército de Deus, que eu vou compartilhar com vocês, que faz todo sentido para que a gente retome a rota, ou seja, quando a gente cometer algum erro, quando a gente nos desviar dos caminhos que Deus tem pra gente, para que a gente possa retomar a rota. Ou seja, como que nós podemos voltar para Deus quando a gente erra, quando a gente falha e muitas vezes a gente comete falhas muito graves. Então, ela passou 5 passos de como a gente voltar para Deus e voltar a ter intimidade com Ele. Primeiro, peça perdão. Peça perdão para Deus e também perdoe as outras pessoas, porque tem uma parábola bem interessante, uma frase bem interessante em Mateus 5, capítulo 5, versículo 9, que fala: deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vai logo fazer as pazes com o teu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Ou seja, a gente costuma querer pedir perdão para Deus, só que às vezes a gente tem dívidas com outras pessoas, então é importante que a gente peça perdão para outras pessoas também. O segundo passo é purificar o nosso coração. Como que a gente purifica o nosso coração? É só a gente verificar os 10 mandamentos e ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente está fazendo de errado ou aquilo que a gente está deixando de fazer. Em João capítulo 14, versículo 21, a gente encontra aqui: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Ou seja, gente, os 10 mandamentos, eles simplificam o que a gente precisa fazer, como a gente andar no caminho reto para que a gente não se desvie do caminho de Deus. Só que tem 2 grandes mandamentos que são assim, que praticamente resume tudo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Com esses 2 mandamentos, eles resumem, porque quando a gente ama a Deus, em primeiro lugar, a gente faz aquilo que lhe agrada. E quando a gente ama outras pessoas, ama o nosso próximo como a gente mesmo, a gente só procura fazer aquilo que é bom. A gente não vai fazer nada que queira prejudicar aquela pessoa. O terceiro passo é: clame ao Senhor para que Deus nunca desvie de você e a sua santa face e que nos guie nesse caminho de volta. Ou seja, a gente precisa ter obediência. Obedecer a Deus é fazer aquilo que agrada aos seus olhos, porque nós temos a tendência de errar, nós todos temos a tendência de cair em tentação, e a gente é mais tentado quando a gente passa por necessidade ou quando a gente está em extrema abundância, quando a gente está no auge do sucesso. É onde a gente mais é tentado, onde a gente mais corre o risco de cair. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque quando a gente é orgulhoso, quando somos orgulhosos, a gente cai, a gente acaba caindo. Porque a gente muitas vezes pensa que a gente pode fazer tudo sozinho, que a gente pode fazer tudo com o nosso braço, que a gente é autossuficiente e que a gente pode fazer as decisões que vierem na nossa cabeça, sem consultar a Deus para ver se isso é vontade dele. Então, esse orgulho também faz com que a gente caia. E nesses momentos é importante que a gente clame ao Senhor, peça para que Ele nos ajude a continuar no caminho, a gente não desviar daquela rota que Ele traçou pra gente e a gente não cair em tentação. Será que quando a gente pensa que pode fazer tudo, como a gente pensa que é orgulhoso, quer fazer tudo sozinho, tem uma frase que fala assim na Bíblia: será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou será que a serra se vangloria contra aquele que a usa? Ou seja, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, a gente só é e a gente só faz porque Deus assim permite. Então, por que a gente às vezes quer se colocar acima dele, não é mesmo? Deus deve ser sempre a prioridade na nossa vida, porque Ele pode tudo, e tudo que a gente faz e tudo que a gente é, depende dele,
é por causa dele que nós estamos aqui. Quarto passo, para que a gente crie mais intimidade com Deus, para que a gente volte a caminhar com Deus, é a gente cantar, se alegrar e louvar ao Senhor. Como assim? Ouvir e cantar louvores, ou seja, Deus quer que a gente se alegre com Ele. Então isso também faz com que a gente se aproxime, que o nosso coração fique feliz e que a gente possa ficar mais perto de Deus. Quinto passo, persevere na caminhada com Jesus. Se cair, volte imediatamente. Ou seja, sempre aquela questão, orai e vigiai. Quando a gente cair, quando a gente cometer um erro, voltar-se a Deus rapidamente para que aquele erro não cresça e para que a gente não fique sofrendo com aquilo. Em Provérbios 6, versículo 16 a 19, a gente encontra a seguinte frase: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Então vejam, gente, tem várias coisas que desagradam e que a gente fala que Deus detesta. E se a gente obedecer os mandamentos que Ele tanto nos ensina, a gente vai estar voltando para Ele, porque sabendo que a gente não é nada sem Deus, a gente não faz nada e a gente não consegue nada. Por isso que eu sempre falo que a nossa prioridade é Deus, para que a gente tenha um dia mais feliz, um dia mais harmonioso e produtivo. Primeiro, colocar Deus na nossa vida, nas nossas vidas. O resto tudo vem depois, em segundo plano. E para que a gente possa focar naquilo que é importante, então primeiro fazer aquilo que é essencial e depois ver qual é a outra meta, qual é a outra tarefa, atividade que realmente é a prioridade naquele dia, que vai trazer os resultados que você tanto precisa, que você tanto merece. Se você está gostando dessa série, se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreve neste canal e assim você vai estar contribuindo para que eu continue fazendo esse trabalho que eu faço com muito amor e muito carinho, como um instrumento de Deus, porque nós não somos nada, nós não fazemos nada sem a presença deles. Fique com Deus, um bom dia para vocês, uma excelente semana e até amanhã. Beijo!